Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, deve ser punido com a morte. Meu Deus, prestou atenção nisso? Essa é a palavra de Deus, que foi ensinada lá no livro de Êxodo, que vem ser repetida lá no livro de Deuteronômio, e Jesus vem validar novamente este mandamento. Olha o que ele está falando, hein? Honra teu pai e tua mãe. Honrar. Eu tenho que obedecer, eu tenho que elogiar, eu tenho que dar presentes, eu tenho que honrar. A Bíblia ensina como honrar. Provérbios 3 fala sobre honra. Então eu preciso honrar meus pais. Porém, se eu abrir a boca para maldizer, para soltar uma maldição, para fazer uma pirraça, vamos falar assim, realmente amaldiçoar, para eu xingar, vamos falar nos nossos dias, eu xingar meus pais, de acordo com a lei que Deus deu a Moisés para o seu povo, eu preciso ser apedrejado até a morte. A pena é a morte. E lá atrás, presta atenção, hein? Lá atrás, quando um filho desonrava o pai ou a mãe, desobedecia, batia, xingava, amaldiçoava, ele era julgado. E quem julgava? O povo. Quem julgava? Os sacerdotes. Quem julgava? A lei. Então o povo tinha capacidade de julgar. Quando você pega numa pedra e joga naquela pessoa para executar um juízo, você está julgando. Julgando e executando a sentença ao mesmo tempo. Está condenado. Tá, pedrada na cabeça. Então nós temos que estar preparados para julgar, de acordo com a palavra de Deus. Muita atenção nisso. Então Jesus está falando, quando vocês, porque no versículo anterior Jesus falou, vocês estão invalidando o mandamento de Deus, fazendo coisas semelhantes a essa, que seria o de lavar as mãos, que eles estavam acusando os discípulos. Mas o que é semelhante a isso? O que é semelhante a isso é vocês desobedecerem e invalidarem o mandamento de Deus, que diz, aquele que desonrar pai e mãe vai ser morto. Isso é uma coisa semelhante a lavar a mão. Ou seja, aguardar a tradição dos homens, em detrimento à palavra de Deus. Agora ele está falando assim, se você desonrar seu pai e sua mãe, se você amaldiçoar, abrir a boca para falar mal deles, você vai ser morto, vai ser apedrejado, mas vocês invalidaram isso. Vocês mudaram a lei de Deus. Jesus está falando que quando ele está ali na terra, na época da graça já, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Está falando, vocês invalidaram a palavra de Deus. Ou seja, presta atenção nisso. Se naquela época de Jesus, o filho maldissesse ao pai ou à mãe, ele deveria ser morto, apedrejado. Mas pastor, a mulher foi pega no ato de adultério, e lá a Bíblia fala que quem é pego no ato de adultério tem que ser apedrejado até a morte. Eles levaram a mulher até Jesus, para ele julgar, e Jesus falou, aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ué, mas Jesus não falou que não era para apedrejar. Jesus falou, não, vocês não podem apedrejar não, agora é a graça. Ela precisa de salvação, ela tem que se arrepender. Se ela se arrepender, está tudo certo. Não, Jesus não falou isso não. Jesus falou, pode atirar, pode apedrejar. Quem não tem pecado, joga pedra. Por quê? Porque eles quiseram invalidar o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus só deixa ser apedrejados se os dois forem pegos no ato de adultério e serem levados juntos para ser apedrejados. Por que só a mulher? Por que só o homem? Não. Pegou os dois em adultério? Os dois precisam morrer juntos para tirar o mal do meio do povo de Deus. Não só uma pessoa, eles levaram só a mulher, não levaram o homem. Eles estavam invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição do homem, por causa de doutrina de religiosos. E quiseram jogar Jesus no meio daquilo. Jesus não invalidou a lei que permitia apedrejar o homem e a mulher adúltero pegos juntos no ato de adultério, que seriam mortos juntos. Não, em momento nenhum. Como aqui ele está afirmando, o filho falou mal, apedrejado até a morte. Então nós temos que tomar cuidado, porque a graça não invalida a lei. A graça, ela vem trazer o verdadeiro sentido da lei de Deus. Não estou falando que você tem que sair dando pedrada na cabeça do filho não, tá?
Porque a gente tem que praticar o amor, a gente tem que ensinar. Muitos filhos se rebelam contra o pai porque eles não são ensinados desde criança a andar nos caminhos do Senhor. Então nós temos que ver que muitas vezes nós falhamos. A Bíblia fala, os pais não despertem a ira dos vossos filhos, né? Nós temos que ensiná-los a andar no caminho do Senhor e corrigir eles no momento certo com vara para que eles não se rebelem, não se revoltem. Então muitas vezes um problema de um filho é o erro dos pais. Então nós temos que tomar cuidado. Mas olha como que Jesus fala para eles, vocês invalidam a lei de Deus, mudando pequenos detalhes, igual Satanás fez no deserto com Jesus ao tentá-lo, mudando alguns pedacinhos da palavra de Deus. Então que nós venhamos tomar cuidado com isso, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.